Você já ouviu falar de inflação? Tem ideia do que isso pode influenciar na sua vida? Pensa você vivendo em um período da tal de demarcação de preço, período no qual o produto custava um valor pela manhã e à tarde ele se transformava numa facada no seu abdômen, um preço exorbitante, extremamente assustador. Nessa época existia o tal do fiscal do presidente. Aliás, o presidente da época era José Sarney. Acho que era 1986. Quer saber um pouco mais sobre isso? Aguarda a vinheta e ouça a palavra do professor. Coloque os dos Cearás. Vem conosco. É isso aí, Xará. O Brasil já teve épocas de altas inflações. Nós chegamos a ter a hiperinflação. Hiperinflação, são números astronômicos. O Brasil chegou a ter 86% ao mês. Isso significa que se você ganha R$ 1.000 no dia 1º e não usa esse dinheiro, no dia 30 ele equivale a R$ 140. Essas épocas causaram um problema muito sério, principalmente para as camadas mais pobres, que não tinham como defender o seu dinheiro. Os ricos tinham overnight, tinham vários tipos de aplicações diárias, o bem marketing, tinham várias aplicações, eles conseguiam defender o dinheiro. O pobre, por ter um dinheiro pequeno, não era aceito nesses tipos de aplicação. Em 1986, que foi o auge, quando havia entrado o presidente José Sarney, eles criaram, o ministro da Economia era o Dilson Funaro, né? E ele criou o Plano Cruzado. O Plano Cruzado ele foi lançado em 28 de fevereiro de 1986. Né? Eu estava lá em Brasília no dia do lançamento. Na época eu era funcionário do Banco do Brasil e eu tinha ido a um congresso. Então eu vivia em loco, lá no olho do furacão, né? O Plano Cruzado, ele congelava preços. Assim como a proposta do Guedes, do nosso excelentíssimo ministro da Economia, Paulo Guedes, está fazendo agora os amiguinhos dele, né? Que se congelem os preços até a eleição. Foi isso que aconteceu, só que lá foi oficialmente, não foi um pedido canhestro como esse do Guedes aí numa live imbecil pedindo para os amiguinhos dele parar de ganhar muito dinheiro. O Dilson Funaro criou um plano e uma das pernas do plano era o congelamento de preço. Obviamente congelava salário, taxa de câmbio, tudo era regulado pelo governo. Isso gerou um problema sério, que foi o desabastecimento, pois os produtores, né, eles ganhavam pouco e não tinham compromisso com o governo, né? Eles não foram chamados para discussão também. Esse desabastecimento ele gerou um problema, existiam tabelas de preço e os supermercados começavam a subir. E isso gerou um embate entre os consumidores e os comerciantes. E aí chegamos sim, como você bem lembrou aí, aos fiscais do Sarney, quando as pessoas iam nos supermercados, nas lojas, e teve um caso famoso em Curitiba que o cara até fechou um supermercado em nome do Sarney. É que nem aquelas imbecis que iam em posto de gasolina gritar que gasolina 2,80 era um absurdo, que ninguém colocasse gasolina, porque daí a Dilma ia ter que abaixar o preço. E hoje nós temos a gasolina a R$8 e essas pessoas estão morando lá em Miami, todas empregadas. Mas isso é outro problema, né? Voltando à inflação e hiperinflação, né? Países que vivem inflação e hiperinflação, eles desregulam toda a economia, porque perde todo o sentido, né? Já pensou? Eu presenciei aqui em Campinas briga de 2 senhores por uma lata de óleo de soja. Não era um óleo de oliva italiano a um preço bom, não, era uma lata de óleo de soja ao preço do dia. Mas como ia acabando,
as pessoas chegavam a sair no tapa, ou nos empurrões pelo menos, né? E teve o mais famoso que foi caçar o boi no pasto, né? Os grandes fazendeiros pararam de abater o boi para esperar o preço subir. Aí não tinha carne para comer, mesmo quem tinha dinheiro. Então nós tínhamos que comprar carne escondido, entrar por trás de supermercados de pessoas conhecidas ou que cobravam absurdos e você se propunha a pagar, né? Tudo isso teve o auge nos anos 80, de 82 até 86, né, com o Plano Cruzado. Lembrem bem, 82 ainda era governo militar, ainda era ditadura. Essa mania de falar que não tinha problema na ditadura cai por terra toda hora, né? E o Zé Sarney, ele entrou naquele conluio que foi feito, né, com a eleição do Tancredo Neves. O Tancredo Neves morreu e ele assumiu. O José Sarney era presidente da Arena, que era o partido dos militares, né? Então foi um acordo e ele está aí até hoje. Ele manda em partes do Brasil, né? Mas voltando à inflação, ela só foi debelada realmente em 1994 com o Plano Real. Aí foi feito um plano, um acerto principalmente do câmbio, o uso de uma tabela antes de trocar o dinheiro, porque era moda desde os anos 60, a hora que o dinheiro desvalorizava muito, você cortava 3 zeros, então era 1.000 cruzeiros, virava um cruzado, era 1.000 cruzados, virava um cruzado novo, era 1.000 cruzados novos, virava um real. O real foi correto, foi dividido, calcularam a defasagem do dinheiro brasileiro frente ao dólar, então foi bem feito. O real ele funcionou a partir de 27 de fevereiro de 1994, no governo Itamar Franco, e o auge dele foi durante os governos do Lula e o primeiro mandato da Dilma. Em 2014 inicia uma inflação, né? A gente pegou o rescaldo lá dos problemas de 2008 nos Estados Unidos e no mundo, e a partir do golpe de 2016, acelerou a inflação, desabastecimento, é o que nós estamos vendo hoje. Gasolina R$ 8,00, linguiça 80 conto, não dá. Nós voltamos a viver inflação e já estamos indo para uma hiperinflação. Se esses malucos aí não conseguirem segurar a onda, talvez nós tenhamos pelo menos uma superinflação se não chegar a hiper, né? A inflação, então, ela é um problema de abastecimento, de oferta e procura. Então, as tentativas de se controlar a inflação por decreto não foram boas, né? O único plano bem feito que foi o real, que é o que está em vigor ainda, né? Mas já está com problemas sérios. E aí a gente vê o Paulo Guedes fazer uma live e pedir para os amiguinhos dele segurar preço, porque a eleição vai ser em outubro. Essas coisas não tendem a dar certo, não. Coloque o de charaz. Aqui o debate precisa de argumento, precisa de dados. Aqui ninguém vai debater sobre informações falsas, fake news, pós-verdades. Nós estamos para um debate real. Tudo que eu falei aqui foi pesquisado, foi confirmado. Não tem nada aqui de chute, não. Coloque o de charaz. Curta o canal, inscreva-se.